As selvas são lugares extraordinários. Embora elas cubram menos de 7% da superfície da Terra e estejam desaparecendo a uma taxa devastadora de 30 milhões de acres a cada ano, as florestas tropicais são lar de cerca de 50% de todos os seres vivos na Terra. Portanto, é claro que essas selvas ainda têm seus segredos. Há criaturas que ainda temos que descobrir, grandes extensões de paisagens densas ainda inexploradas, tribos ainda não documentadas e tesouros antigos enterrados sob o solo. Vamos ver alguns dos mistérios que foram descobertos na densa selva. Número 15. As esferas costarriquenhas. A Costa Rica pode ser famosa por várias razões, mas você pode não saber que ela também é popular por ter uma grande coleção de bolas de pedra quase perfeitamente redondas. Para aprender mais sobre essas esferas de pedra, que podem ser encontradas em toda a paisagem da Costa Rica, devemos viajar de volta aos anos 30. Naquela época, a United Fruit Company estava em busca de novas terras para começar a sua plantação de bananeiras. Eles encontraram o que parecia ser o local perfeito no Vale Diques, que estava localizado no oeste da Costa Rica, perto do Oceano Pacífico. Mas quando os trabalhadores começaram a limpar as densas terras da selva, eles encontraram algo estranho: esferas de pedra. Não parece muito estranho, mas deixe-nos explicar. Algumas tinham apenas alguns poucos centímetros de diâmetro, mas outras eram enormes. Na verdade, as esferas maiores mediam até 7 pés de diâmetro e eram pesadas até 16 toneladas. Mas de onde no mundo vieram estas esferas? Ou elas vieram mesmo deste mundo? Era óbvio que estas esferas eram feitas pelo homem, porque as rochas não existiam apenas em formas tão uniformes. Os locais rapidamente começaram a se perguntar, e muitos mitos se desenvolveram para explicar as esferas de pedra. Por exemplo, alguns acreditavam que elas foram trazidas para a Terra por, você adivinhou, alienígenas. Outros acreditavam que elas estavam ligadas ao continente perdido da Atlântida. O estudo científico de pedras começou no final da década de 1930 e início da década de 1940. Desde então, cerca de 300 esferas de pedra foram encontradas em todo o país. Elas são surpreendentemente lisas e as medições científicas revelaram que muitas delas estavam próximas de serem esferas perfeitas. Mas a pergunta mais difícil de responder é: por que as pedras foram feitas? Qual foi o propósito delas? Ninguém sabe ao certo. Número 14. Enguias que caçam em bandos. Quando chega a escuridão, enguias elétricas emergem dos fundos dos rios sul-americanos na floresta amazônica para atacar suas presas com até 860 volts de eletricidade, o suficiente para matar uma pessoa. Agora, os cientistas têm revelado que os peixes-serpentes nem sempre vão atrás sozinhos. Na verdade, eles caçam em bandos, semelhante a lobos, orcas e algumas espécies de atum. A descoberta, uma primeira entre as enguias elétricas, está pronta a dar início a novos estudos para investigar quando é que essa predação social evoluiu entre os animais marinhos. Douglas Bastos, um biólogo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que viu pela primeira vez um ataque em grupo em 2012, ficou chocado. Normalmente, as enguias, que podem crescer tanto quanto uma vassoura e pesar até 20 quilos, são presas sozinhas à noite, visando peixes solitários em repouso, ele observou. Esse comportamento é incomum não apenas para peixes de água doce, mas particularmente para enguias elétricas. Bastos observou o ataque a uma expedição enquanto procurava por criaturas marinhas ameaçadas de extinção no norte do Brasil. 2 anos mais tarde, ele voltou para olhar de perto. Acampando sozinho no meio da Amazônia, uma viagem de 5 dias de barco da cidade mais próxima de Altamira, ele filmou centenas de enguias elétricas em grupos de 10, atacando repetidamente pequenos peixes tetra do rio Iriri, que é um afluente do rio Amazonas, no norte do Brasil. Isso deve ter sido uma visão. Número 13. O esconderijo nazista. O misterioso refúgio entre a vegetação do Parque Teiquaré, na província argentina de Misiones, é considerado o que resta de um esconderijo secreto da Segunda Guerra Mundial. Arqueólogos estavam observando de perto 3 edifícios dilapidados nas selvas da Argentina em 2015. Por quê? Porque entre os artefatos descobertos havia uma placa de porcelana com a etiqueta Made in Germany e 5 moedas alemãs. Isso, entretanto, não é o fim da história. Todos ficaram surpresos ao saber que estas eram de fato moedas alemãs da era nazista. De acordo com o líder da equipe de expedição, Daniel Chavelson, o pequeno conjunto de edifícios foi apenas um dos muitos locais planejados durante a Segunda Guerra Mundial, porque até mesmo os nazistas mais dedicados precisavam de um plano. Chavelson explicou que os nazistas estavam trabalhando em um projeto secreto para fornecer abrigos seguros para os principais líderes, caso as coisas dessem errado. E como resultado, eles construíram esses locais no meio das montanhas, penhascos ou no meio das selvas, como aqueles que os pesquisadores foram parar. Edifícios foram claramente projetados com segurança em mente, com algumas paredes medindo até 9 pés de espessura, de acordo com a BBC. Então, eles já foram colocados em uso? Eles dizem que é altamente improvável, por uma razão muito duvidosa.
O então presidente da Argentina, Juan Perón, tinha uma política de portas abertas, permitindo que os nazistas se reassentassem no país. Arqueólogos observam que Adolf Eichmann, o homem que projetou o Holocausto, fosse permitido viver feliz e livremente em Buenos Aires. As chances de outros líderes optarem pela vida na selva eram muito pequenas. Número 12. O sapo dourado panamenho. Encontrar um sapo na selva pode não parecer incomum, mas o sapo dourado panamenho é bem legal. De acordo com The Guardian, o mundo soube pela primeira vez do pequeno sapo dourado em um documentário de 2006. O sapo não era só venenoso, mas também tinha uma maneira inteligente de se comunicar. Semáforo. Pesquisadores filmando os sapos para a BBC descobriram que as áreas onde os sapos viviam, em montanhas, riachos e nas profundezas da selva, eram extremamente barulhentas. Outros sapos não conseguiam ouvir os quachares e as costelas usuais, então estes pequenos desenvolveram um sistema complexo de agitar os braços, contrair as pernas e carimbar os pés para se comunicarem. Isso não é legal? Infelizmente, de acordo com o Smithsonian, eles estão criticamente em perigo. Mesmo quando a BBC estava filmando a propagação de um fungo, chytrid estava dizimando a população de sapos da área. Felizmente, os pesquisadores conseguiram salvar um pequeno número de pequenos sapos ondulantes, esperando não apenas encontrar uma cura para a doença que os estava levando à extinção, mas também aumentar o seu número e repovoar a natureza. Número 11. O fascinante Lago Rosa. Considere o seguinte cenário. Estamos em 1802 e Matthew Flinders, um navegador e cartógrafo britânico a bordo do HMS Investigator, desembarca no que hoje é conhecido como Ilha do Meio. Eles estão no arquipélago Recharge, ao largo da costa sul da Austrália, e é hora de começar a explorar. Ele se aproxima da selva densa, alcança o pico mais alto, olha em volta da paisagem e se surpreende. Bem, o que ele viu foi um lago rosa brilhante. Embora ele provavelmente não estivesse familiarizado com os batidos de morango, é exatamente nisso que a cor faz pensar. Suco de morango. Mais tarde ele descreveu a floresta como cor-de-rosa, que também é bem próximo. Ele e sua tripulação chegaram ao lago, que também era muito salgado. Eles foram capazes de reabastecer o seu navio inteiro com apenas o sal que havia cristalizado ao longo das margens. De acordo com a Interesting Engineering, Flinders chamou o lago Hillier, em homenagem ao membro da tripulação que morreu enquanto o navio estava atracado na ilha. E acontece que a cor do lago é afetada pela supersalinidade. Como a água é tão salgada, as bactérias e arcaias são as formas de vida microscópicas mais comuns que podem sobreviver lá. Estes organismos têm um pigmento em suas membranas celulares que é responsável pela cor rosa da água. É por isso que o lago também é desta cor. Isso é muito interessante, não é? Número 10. A cidade perdida do deus macaco. Arqueólogos vinham ouvindo rumores sobre uma cidade na selva de Honduras há anos. Às vezes era chamada de La Ciudad Blanca, a Cidade Branca, e outras vezes como a cidade perdida do deus macaco. E em 2015, a cidade transitou do mito para a realidade. A lenda diz que a cidade foi fundada por povos indígenas, fugindo da incessante conquista e massacre, trazida pelos conquistadores espanhóis. Expedições no início do século XX retornaram apenas rumores, e não foi até 2010 que uma nova tecnologia chamada LiDAR, Light Detection and Ranging, chegou ao local que o progresso começou. O escaneamento revelou uma extensa cidade escondida na selva, e os arqueólogos finalmente invadiram as árvores para encontrar a cidade antiga há muito abandonada em 2015, de acordo com a National Geographic. O que eles descobriram foi espantoso. Estruturas de pedra perfeitamente preservadas e intocadas, pirâmides e esculturas, vasos e potes, tronos e mesas. A investigação arqueológica tem sido lenta, mas o local tem dado alguns outros resultados. O paraíso intocado foi descoberto como lar de várias plantas, aves, insetos e répteis ameaçados de extinção, e a Conservation International descreveu como um refúgio para, então, as espécies ameaçadas. Então, Douglas Preston, que fez parte da primeira expedição, disse ao The Verge que eles descobriram outra coisa. Uma doença que come carne que apodrece primeiro o nariz e os lábios de uma pessoa, e sim, todos os exploradores voltaram para casa com ela. Então, talvez, deixar isso aí para os profissionais, né? Número 9. A cidade de Nanmadol. Nanmadol é a cidade de tirar o fôlego. Então não é de se admirar que, segundo o Atlas Obscura, Nanmadol tinha inspirado a visão da H.P. Lovecraft sobre R'lyeh. E seus elogios também são cantados pelo Smithsonian, que a chama de uma maravilha da engenharia. E a única coisa que resta do Saudala, um povo que era igualmente religioso e cruel, e deixou para trás uma cidade de pedra que ainda se pensa ser o lar de muitos fantasmas.
assustador. Mas arqueólogos descobriram algo inesperado dentro das ruínas em 2016. A chave para desvendar o mistério de como a humanidade evoluiu de sociedades simples para sociedades mais complexas. De acordo com Science Daily, a série de datações com urânio permitiu aos pesquisadores identificar a data da construção do túmulo de um chefe entre 1180 e 1200. E o tamanho do túmulo também é significativo. Os historiadores dizem que, por terem descoberto o que é uma evolução recente de uma sociedade simples para uma sociedade complexa governada por um único cacique sobre uma série de ilhas e tribos, eles ainda têm acesso a algo mais: a história oral. E por que isso é significativo? Isso dá esperança aos arqueólogos de que eles serão capazes de identificar o evento que fez com que a sociedade Namadol se reorganizasse de uma sociedade governada por um cacique que exerce quantidades chocantes de poder, e que isso nos ajudará a entender como as sociedades evoluíram ao longo do tempo. Número 8. Ouro Inca perdido. A história do ouro Inca começa no século XVI, quando o explorador espanhol e malvado Francisco Pizarro exigiu um resgate. Se os Incas lhe trouxessem uma sala cheia de ouro, ele libertaria o rei Atahualpa. Felizmente para Atahualpa, eles começaram a cobrar o resgate. Infelizmente para ele, Pizarro era um idiota impaciente que mesmo assim o mandou executar. De acordo com o National Geographic, é aqui que a história se torna obscura. Dizia-se que o resgate estava escondido em uma caverna secreta, bem, em algum lugar. Mas há evidências de que foi descoberto várias vezes. A primeira foi por volta de 50 anos depois, quando um espanhol chamado Valverde pegou algum dinheiro alegando que a família da sua esposa Incan tinha lhe mostrado onde estava o tesouro, e ele deixou instruções sobre como encontrá-lo. O guia e o mapa desapareceram até os anos 1850, mas não foi até 1886 que um caçador de tesouro chamado Barth Blake o seguiu e relatou ter encontrado o tesouro. Ele descreveu figuras humanas, de aves e animais em tamanho real, feitas de ouro e joias, vasos de ouro cheios de esmeraldas e as mais belas obras de ourives que se poderia imaginar. Blake pegou o que podia carregar e partiu, com a intenção de retornar. Só que ele desapareceu no caminho de volta para Nova York, e todas as tentativas de encontrá-lo falharam. Então, para onde ele foi? E será que alguém mais será capaz de localizar o ouro? Número 7. Milhares de estruturas maias. No grande esquema das coisas, os maias eram apenas cerca de 1.500 anos atrás, de acordo com a BBC. Mas há uma quantidade chocante que não sabemos sobre eles. Uma descoberta de 2018 demonstrou quanto nós ainda não conhecemos eles. Eles também usaram o LiDAR, o que lhes permitiu essencialmente descascar as camadas da selva, tirando a luz a laser do chão e medindo e interpretando os comprimentos de onda de retorno. Os pesquisadores usaram LiDAR para mapear as selvas da Guatemala e, no final, eles haviam descoberto e mapeado aproximadamente 60 mil ruínas maias anteriormente desconhecidas. Os arqueólogos estimaram que a passagem por todos os dados do LiDAR descobertos levará ao próximo século e que são essencialmente 3.000 anos de história, mas condensados em um mapa topográfico. Mesmo num relance, eles descobriram algumas coisas incríveis. Áreas anteriormente consideradas inabitáveis da selva eram ocupadas, e os maias gastaram mais tempo e recursos construindo estruturas defensivas do que pensávamos anteriormente. Os números populacionais também dispararam, com estimativas colocando a população de pico da civilização entre 10 e 15 milhões de pessoas. Também descoberto, se pudermos perder uma pirâmide de 7 andares de altura, podemos perder quase tudo. Número 6. Phnom Kulen. Todos já ouviram falar de Angkor Wat, o mais famoso dos antigos complexos de templos do Camboja, de acordo com a National Geographic. Mas nós não vamos falar sobre isso. Não exatamente. Havia um outro complexo no final do caminho que era ainda mais esquivo. Arqueólogos já sabiam deste antigo complexo há quase um século, mas ele não foi descoberto até 2012. De acordo com o Smithsonian, foi então que os pesquisadores confirmaram a existência de um grupo espalhado de templos, palácios e outras estruturas no alto do Planalto de 1.300 pés, conhecido como Phnom Kulen, e foi também quando eles tiveram a tecnologia para realmente apreciar quão grande era o assentamento. Embora esteja apenas a cerca de 25 milhas de Angkor, este complexo recentemente descoberto é anterior a Angkor por cerca de 3 séculos. Considere o projeto tecnológico. Ele contém as mesmas imagens, edifícios e até mesmo um fornecimento de água impressionantemente avançado que foi parcialmente descoberto pela primeira vez em 1936. Foi quando um arqueólogo francês mapeou as ruínas de 17 templos, mas Angkor Wat era apenas mais fácil de se chegar na época. De acordo com o Smithsonian, Phnom Kulen foi largamente ignorado.
exceto pelo Khmer Rouge, que ocupou o Planalto até 1998. Finalmente, Laidar confirmou o que a equipe francesa havia começado a descobrir quase um século antes. Eles haviam descoberto a fortaleza do século IX do rei Jayavarman II, a cidade que serviria de modelo para um dos mais icônicos complexos de templos da Ásia. Número 5. O veneno e a medicina. Curare. Quando os conquistadores espanhóis começaram a explorar e conquistar a América do Sul, eles encontraram algo aterrorizante: setas venenosas. De acordo com M.R. Lee, professor emérito de farmacologia clínica e terapêutica da Universidade de Edimburgo, os exploradores que retornaram à Europa no século XVI descreveram flechas que primeiro paralisaram, depois mataram seu alvo. Levou cerca de 200 anos para os invasores europeus perceberem que os povos nativos estavam fazendo uma pasta de planta e aplicando-a em suas flechas, e mesmo assim, os exploradores europeus não foram capazes de identificar a planta até o século 1800. Por um tempo era apenas veneno. Mas se fosse apenas um veneno, não seria um achado tão excitante, seria? Agora, pule para o século XX, com um explorador chamado Richard C. Gill. Ele, em 1938, com seu neurologista, começaram a procurar uma cura para uma condição neurológica que tinha desenvolvido após um acidente a cavalo na Amazônia. Entre os segredos que os povos indígenas lhes revelaram, estavam várias receitas para fazer veneno de curare, que 2 anestesistas canadenses perceberam que poderia ser usado para um propósito diferente. A anestesia geral ainda estava sendo usada para cirurgias invasivas em 1942. A injeção do preparado adequado de curare servia como um relaxante muscular superlocalizado, alterando a forma como as cirurgias eram realizadas. O curare passou de veneno a salva-vidas em 400 anos. Número 4. O Rio Fervente. As histórias foram contadas pela primeira vez a Andrés Russo, pelo seu avô peruano. Foi dito que havia um rio no fundo da selva que estava tão quente que fervia. Também seguiu o que quer que caísse nele e seria fervido vivo. É assustador. Rápido até quando o Russo se tornou geofísico, e óbvio que um rio fervente é definitivamente real. De acordo com a National Geographic, Russo decidiu investigar se tal coisa era possível. Não apenas ele percebeu que poderia ter existido, mas ele também descobriu o rio. O rio tem 5,5 milhas de comprimento, mas ferve a apenas cerca de 3,8 milhas. E sim, pequenos animais que caem são fervidos vivos. Mais investigações revelaram que é um fenômeno completamente natural, geotérmico, que é extremamente letal. E que as tribos locais estão cientes disso há muito tempo. De acordo com suas crenças antigas, o rio tem um tremendo poder espiritual. E o vapor, que sobe do rio fervente, leva as orações de todos os seres vivos para o Criador. Essa é uma ideia muito bonita. Apenas não escorregue no rio. Número 3. A cura para a malária. A malária pode conjurar imagens de selvas infestadas de mosquitos, mas é o seguinte: não havia malária na América do Sul até que os europeus chegaram e a trouxeram com eles. Foi um presente que continuou a dar, espalhando-se mais rapidamente do que os próprios europeus. A malária já tinha chegado aos Andes quando os exploradores chegaram, e em uma reviravolta incrível, assim como a cura. A casca da árvore chinchona, que os nativos já usavam há muito tempo para tratar a febre, era a cura. Era natural que eles a usassem para tratar esta nova doença, e funcionou. Foi só muito mais tarde, em 1820, que os cientistas franceses descobriram como extrair o ingrediente ativo da casca, o quinino. De acordo com a BBC, uma história popular afirmando que foi uma nobre espanhola e descobriu que ele poderia ser usado para tratar a malária foi amplamente desmascarada. Mas uma coisa é certa, foi um grande negócio. Ela salvou tantas vidas britânicas ao longo do século XIX que foi considerada uma das ferramentas do imperialismo, que permitiu ao Império Britânico colonizar áreas infestadas de malária como a Índia. Não foi substituído como tratamento da malária até os anos 70, época em que salvou um número inimaginável de vidas, e teve um grande impacto global. Número 2. As ruínas maias em Palenque. O padre Pedro Lorenzo de Lanada, um espanhol, publicou o primeiro relato desta cidade perdida em 1567. Ele descobriu os templos e praças de pedra perto do rio Usumacinta, um moderno estado mexicano de Chiapas, que originalmente eram decorados com um estuque pintado de azul e vermelho, mas havia sido abandonado há muito tempo pelos maias. Lorenzo nomeou a estrutura maciça Palenque, que significa fortificação em espanhol. Palenque, um dos sítios arqueológicos mais visitados do México, é uma moderna fonte de poços, da qual os pesquisadores extraíram algumas das informações mais detalhadas sobre a cultura maia 500 anos depois. E de acordo com especialistas, não era grande senão anã de cidades como Calakmul e Tikal.
E David Stewart, do Museu Peabody de Harvard, relatou em 2003 que Palenque só poderia apoiar 6.220 pessoas em seu auge. No entanto, Palenque é famosa por outra coisa. Michael D. Carrasco, um professor assistente de História da Arte na Florida State University, explicou que Palenque não era conhecido por seu tamanho ou idade, já que outros locais são muito maiores e muito mais antigos. Seu significado deriva de sua escultura naturalista, inventividade arquitetônica e registro epígrafo meticuloso. A riqueza da epigrafia de Palenque, as suas inscrições e sua história registrada têm ajudado arqueólogos na construção da primeira linha do tempo dos governantes maias, uma que, embora impressionante, ainda é um pouco nebulosa nos lugares. Portanto, há muito mais trabalho a ser feito. Número 1. Antigas figuras incas. As pequenas figuras douradas que antes pertenciam aos incas são tão semelhantes aos aviões modernos que continuam a surpreender os pesquisadores até hoje. A questão de saber se essas antigas formas realmente retratam um protótipo real também permanece sem resposta. Os incas habitavam a América do Sul, com a maior tribo residente no que é hoje a província de Tolima, na Colômbia. Por centenas de anos, a área foi habitada, mas foi também o local de descoberta das primeiras figuras de aviões, que os cientistas estimaram ter entre 1.200 e 1.500 anos de idade. Os incas podem tê-los usado como decoração de nariz e orelha, mas o grande mistério é o porquê deles se parecerem tanto com aviões modernos. Em 1969, Emanuel Stelb, um joalheiro americano, deu a figura alada em sua posse ao seu amigo Ivan Sanderson, um conhecido zoólogo e chefe da Society for the Study of Unexplained Phenomena. Sanderson consultou vários especialistas em aviação que explicaram que as figuras combinavam perfeitamente com os modelos de aviões voadores. Figuras semelhantes foram descobertas não apenas na Colômbia, mas também na Venezuela e no Peru. Mas por que eles os projetaram tão especificamente? E se eles existissem, para onde todos esses aviões foram? As selvas têm sido uma enorme fonte de informação e mistérios do nosso planeta. Mas há muito mais pesquisa necessária antes que possamos sentir que realmente aprendemos tudo isso. E nós nem sabemos se isso é realmente possível.